Sob a superfície do oceano, existe um mundo tão bizarro que desafia tudo o que achamos que sabemos sobre a vida na Terra. Já viu um peixe com chifres? Pois é, essas criaturas das profundezas parecem saídas de um filme de ficção científica, mas são 100% reais. Vamos mergulhar nesse universo estranho. Para quem vive olhando para o céu em busca de alienígenas, talvez esteja olhando na direção errada. Eles não estão lá em cima, estão lá embaixo. Um exemplo é o Pubio Silver Hatchetfish. Esse peixe vive a mais de 600 metros de profundidade, onde a luz do sol nunca chega. Ele é pequeno, brilha no escuro e está sempre com uma expressão de susto, como se tivesse acabado de ver você. Registros em vídeo de um exemplar vivo são quase inexistentes. Ele possui órgãos bioluminescentes e um corpo feito para caçar de forma furtiva. Algo que parece saído de um laboratório secreto, mas é apenas a natureza sendo surreal. Titã do Rio. 2 pescadores faziam sua rotina normal quando encontraram uma criatura colossal. Era tão grande que mal cabia no barco. A textura do bicho era estranha, escamosa, mas ao mesmo tempo lisa. Internautas começaram a especular se não seria um mutante. Alguns chegaram a dizer que era CGI, mas não. Tratava-se de um pirarucu, um dos maiores peixes de água doce da Amazônia. Eles podem chegar a mais de 3 metros e pesar mais de 180 quilos. E o mais impressionante, respiram ar, monstros de rio de verdade, e ainda vivos. Um só olho. Um pescador aproveitava a calmaria no barco quando um peixe estranho começou a nadar em sua direção. À primeira vista parecia comum, mas ao se aproximar percebeu que o animal tinha um único olho, bem no meio da testa. Ele tentou pegar o peixe, mas a criatura escapou e sumiu nas águas. Mutação natural ou um erro genético das profundezas? Ninguém sabe, mas ele saiu dali com mais perguntas do que respostas. Espada do mar. Trabalhadores puxavam as redes com a pesca do dia quando algo gigantesco sacudiu tudo. Eram a enorme peixe-espada. Maior do que qualquer um deles já tinha visto. O bico pontudo e o tamanho impressionaram. Infelizmente, o animal já estava morto ao ser puxado. Todos concordaram. Se estivesse vivo, teria sido devolvido ao mar imediatamente. Dinossauro das profundezas. Um grupo saiu em busca de grandes peixes, mas o que encontraram parecia ter saído de um pesadelo pré-histórico. Um corpo prateado com aparência de serpente marinha, uma nadadeira dorsal longa, dentes afiados e uma cabeça que lembrava uma barracuda. Era o Lancetfish, um peixe raro que pode chegar a mais de 2 metros e vive a até 2.000 metros de profundidade. Mesmo assim, parecia algo que viajou no tempo só para dar um oi. Caranguejo gladiador. Uma mulher na praia com sua família encontrou um caranguejo estranho, minúsculo, com uma garra enorme desproporcional. Ela achou que tinha descoberto uma nova espécie. O vídeo viralizou, com gente chamando de mutante ou híbrido. Mas especialistas confirmaram que era apenas um caranguejo sabre, comum no México e na Flórida. Machos adultos usam essa garra gigante para atrair fêmeas e afastar rivais. Natureza sendo dramática, como sempre. 2 cabeças. Um homem filmou um peixe que parecia comum, até que percebeu que havia outra cabeça presa na parte inferior. E não era apenas uma deformação. A segunda cabeça tinha olhos que se mexiam. Alguns chamaram de mutante. Outros sugeriram que seriam gêmeos siameses em forma de peixe. De qualquer forma, é algo que ninguém espera ver em um aquário. Captura alienígena. Na Colômbia, pescadores saíram atrás de bagres, mas um deles puxou algo totalmente diferente. Um peixe com textura enrugada, olhos estranhos e feições pré-históricas. Parecia uma criatura de outro planeta, mas era bem real, tirada direto de um rio sul-americano. A natureza continua sendo a maior fábrica de surpresas. As mãos do horror. Imagine uma criatura marinha preta,
com o corpo em forma de massa disforme e mãos parecidas com humanas. Foi encontrada a quase 2.000 metros de profundidade, onde nem a luz solar chega. O vídeo explodiu na internet. Alguns disseram que era uma estrela do mar rara, outros sugeriram experiências secretas fracassadas. O certo é que não deveria parecer tanto com a gente assim. Gigante do rio. Em um rio da Rússia, um pescador sentiu um puxão enorme. Achou que fosse um tronco, mas o que surgiu foi um bagre gigantesco, pesado como se viesse das profundezas mais sombrias. E foi preciso força e coragem para trazê-lo à tona. Mas não era um bagre qualquer. Esse era maior do que o próprio pescador. O tamanho da criatura o deixou completamente sem palavras. Ele passou alguns segundos apenas admirando o peixe, encarando aquele ser magnífico. Então, fez algo raro. Deixou o peixe ir. Talvez tenha percebido que era grande demais para manter, ou talvez certos encontros não foram feitos para virar troféus. Um grupo de amigos mergulhava nas profundezas do mar, aproveitando a paz e o silêncio quando algo começou a emergir das sombras. Era enorme, branca e emitia um leve brilho. Passou por eles como um fantasma do oceano, com uma graça estranha e hipnotizante. Só depois perceberam que tinham visto uma araia albina, uma criatura rara e quase mítica. Naquele momento não parecia um peixe, parecia sagrado. Prova de que o mar ainda guarda seus segredos mais mágicos nas profundezas. Surpresa na pescaria. Você já viu um peixe com chifres? Um homem foi ao rio passar uma tarde tranquila pescando, quando puxou algo totalmente inesperado. À primeira vista parecia um peixe comum, até que notou as estranhas saliências na cabeça, semelhantes a chifres. Curioso, ele postou o vídeo na internet perguntando se alguém sabia o que era. Enquanto alguns brincavam dizendo que era mutante ou afetado por radiação, um especialista trouxe a verdade. Era um peixe de uma espécie real, conhecido como Horny Head Chub, nativo de córregos e rios do Zeuá. Nome esquisito sim, mas 100% natural. Azul oceano. Não, isso não é um peixe do Fortnite. E nem um Pokémon, apesar de parecer. É o peixe-papagaio azul, tão azul quanto o próprio mar. Sim, alguém realmente pescou um desses. Embora parecesse criado por inteligência artificial, ele é bem real. É encontrado nas águas subtropicais do Caribe e do Atlântico Ocidental. Pode atingir até 1,2 metro de comprimento. Um dos peixes mais impressionantes já vistos, definitivamente uma captura de sorte. Peixe fantasma. Durante uma pescaria rotineira, um homem puxou algo que parecia mais um erro gráfico do oceano do que um peixe real. Era pequeno, transparente, com olhos enormes. O vídeo viralizou, deixando todo mundo intrigado. Uns diziam que era resultado de um experimento secreto, outros que era alienígena, mas um biólogo revelou a explicação. Tratava-se provavelmente de uma larva de leptofídeo, estágio inicial de enguias e outros peixes. Esses pequenos seres fantasmas são quase invisíveis por causa do corpo achatado e translúcido. A camuflagem perfeita da natureza. Gigante das profundezas. Uma criatura antes considerada monstro marinho. Foi registrada viva pela primeira vez desde sua identificação há mais de um século. Durante séculos, marinheiros falaram sobre monstros que puxavam navios para o fundo do mar. Em março de 2025, cientistas do British Antarctic Survey capturaram imagens de um jovem lula colossal. Algo que até então só tinha sido visto morta. Ela foi filmada nadando próxima às ilhas South Sandwich. Media cerca de 30 centímetros, mas os cientistas explicaram que pode chegar a mais de 7 metros de comprimento e pesar tanto quanto um piano. Seu corpo era translúcido e brilhava sob as luzes do submersível, com braços repletos de ganchos giratórios, dignos de filme de ficção científica. Essa espécie vive a cerca de 600 metros de profundidade e usa a pele transparente para se esconder de predadores.
Um verdadeiro milagre da natureza, também conhecido como lula de vidro. Mistério da cabeça inchada. Na floresta amazônica do Peru, cientistas encontraram um peixe-gato com a cabeça tão inchada que parecia um personagem de desenho animado. A imagem circulou rapidamente pela internet. Muitos disseram que era um híbrido mutante, outros achavam que era montagem, mas especialistas do Instituto de Pesquisas Marinhas do Peru esclareceram. A cabeça do peixe armazenava tecido de baixa densidade, ajudando-o a flutuar em águas profundas sem gastar energia. Apesar de desconhecido da ciência até então, as comunidades indígenas Ajum já conheciam e consumiam esse peixe há gerações. Ovelha-folha. Essa criatura parece saída de um desenho animado. Apresentamos o leaf sheep, ou ovelha-folha, nome científico Costaciella kuroshimai. Essa minúscula lesma do mar, do tamanho de um grão de arroz, tem uma carinha branca, 2 olhos pretinhos e orelhas caídas, na verdade órgãos sensoriais. Seu dorso é coberto por espinhos verdes em forma de folhas chamados cerata, que ajudam na digestão e, pasme, permitem que ela faça fotossíntese. Sim, como uma planta. Vive em águas quentes do Indo-Pacífico, como Japão, Filipinas e Indonésia, se alimentando de algas verdes e cuidando da sua vidinha folhosa. Mistério das profundezas. Durante uma expedição de pesquisa no litoral do Brasil, cientistas encontraram algo inesperado. Uma carcaça enorme de peixe boiando. Sem escamas, com dentes minúsculos e um corpo cheio de gordura. Com mais de 2 metros de comprimento e pesando mais de 36 quilos, ninguém sabia o que era. Intrigados, preservaram o corpo para estudos futuros. Seria um alienígena marinho? Ou uma criatura que esqueceu de evoluir? Uma coisa é certa: o fundo do mar ainda guarda segredos que nem imaginamos. Movido pela curiosidade, embora não seja exatamente recomendável, o homem pegou aquela coisa estranha na areia para observar mais de perto. O vídeo rapidamente se espalhou na internet. Alguns juravam que era uma água-viva. Outros brincaram dizendo que parecia gosma alienígena. Mas então um especialista explicou. Aquilo era, na verdade, um saco de ovos de um caramujo-lua, uma criatura marinha conhecida por se enterrar na areia. E se você olhar com atenção, consegue ver os minúsculos ovos suspensos dentro daquela cápsula gelatinosa. Eles respondem ao toque. A verdade é que a natureza não precisa de alienígenas para ser bizarra. Isso não era uma água-viva, era um saco de ovos do caramujo-lua. Mistério do rabo de caranguejo. Veja o que esse pescador puxou do mar. Não parece nada que você já tenha visto, certo? Nem ele sabia o que era, então postou nas redes. A criatura parecia um caranguejo preto, mas com um corpo alongado e um rabo. A internet foi a loucura. Alguns disseram que era um híbrido de caranguejo com escorpião. Outros apostaram em experimentos de laboratório malucos. Mas os céticos alegaram que era tudo mentira, talvez uma pegadinha com partes coladas. Para muitos parecia real. E para você, o que acha? Um peixe leopardo. Encontrado na África, esse peixe não representa perigo para humanos, e sim, algumas pessoas comem ele. Um pescador intrigado postou sua captura na internet e o público ficou chocado. O bicho parecia ter saído direto de um episódio de Pokémon, com nadadeiras longas e finas como fitas e padrões escuros semelhantes ao de um leopardo. Mas não era fantasia, era um peixe-pulmão marmorizado. Sim, uma criatura real. E ainda mais incrível, é um dos poucos peixes do planeta que respiram tanto com brânquias quanto com pulmões primitivos, podendo engolir ar como um animal terrestre, um ser totalmente inofensivo, apesar da aparência. Anjo do mar. Pode até parecer computação gráfica, uma criatura delicada e brilhante nadando como uma borboleta. Mas não, isso é real. Conheça o anjo do mar, encontrado nas águas mais geladas do planeta. Com corpo translúcido e nadadeiras que lembram asas, eles flutuam como espíritos encantados do oceano. Só que o nome engana. Os anjos do mar são, na verdade, lesmas do mar predadoras. E a comida favorita delas? Outras criaturas gelatinosas, como águas-vivas. Menos anjo, mais assassino silencioso. Gêmeos siameses. E aqui está um vídeo de peixinhos siameses,
em um aquário. Assim como gêmeos humanos unidos, esses pequenos nadadores são dois seres fundidos em um só. Às vezes, compartilham o corpo com duas cabeças distintas. Em outras, a união é mais confusa. Isso acontece quando o embrião não se separa completamente durante o desenvolvimento inicial. Algo extremamente raro em peixes. A maioria não sobrevive, mas esses dois estão vivos, nadando, se alimentando e explorando o mundo. Juntos. Captura de Napoleão. Enquanto pescavam perto do Japão, um grupo de pescadores levou um baita susto ao puxar algo biopesado e estranho, preso na rede. A criatura tinha uma saliência esquisita na cabeça, pele viscosa e características assustadoras, que fizeram todo mundo recuar. Coberta de lama e gosma, parecia uma criatura de filme de terror. Mas depois de limparem, veio a surpresa. Era um copeixe Napoleão, também chamado de Obudião corcunda. Um dos peixes mais raros do Indo-Pacífico. Esse era gigante, com mais de 1,80 m e pesando quase 270 quilos. Ainda soltava um plasma azulado estranho. Definitivamente, não é algo que se espera encontrar em uma pescaria qualquer. Coelho do mar. Conheça agora o coelho do mar. Sim, esse é o apelido real dessa criaturinha chamada Joruna parva, que conquistou a internet por parecer um coelhinho subaquático peludo. Com um corpinho branco e macio coberto por cerdas fofinhas, ela tem até orelhinhas, que na verdade são órgãos sensoriais usados para farejar comida e parceiros. Aquela parte fofa atrás são brânquias. Ela mede cerca de 2,5 metros, o suficiente para caber na ponta do dedo, mas tem mais personalidade que muito peixe dourado. Você encontra esses bichinhos fofos pelo Indo-Pacífico, vivendo sua vida gelatinosa e respirando pelo bumbum. Truque transparente. Esse vídeo fez a internet pirar com um peixe que parecia transparente. Era uma carpa japonesa, ou koi, que parecia feita de vidro. Dava até para ver a espinha e os órgãos. Os comentários explodiram. Alguns achavam que era uma mutação genética. Outros tinham certeza de que era uma nova linhagem de koi. Mas, antes que as teorias explodissem, veio a explicação. Tudo não passava de uma ilusão de ótica. A carpa tinha apenas uma padragem extremamente incomum que a fazia parecer transparente. Ainda assim, convenceu todo mundo por alguns segundos. Alienígena ancestral. Esses fósseis vivos são incríveis. São uma das espécies animais mais antigas do planeta. Um homem encontrou essa criatura estranha em um lago raso. De cara, parecia algo saído de um filme de ficção científica. Rastejava debaixo d'água, tinha uma carapaça, uma cauda e se movia como um tanque pré-histórico. Sem entender nada, ele postou na internet esperando ajuda. O que ele tinha achado era um tutano de camarão, Tadpole Shrimp, uma das espécies mais antigas que ainda existem. Esses bichos praticamente não mudaram em 350 milhões de anos, ou seja, existem desde antes dos dinossauros. Basicamente, ele encontrou um fóssil vivo e nem percebeu. Amiguinho com chifres. Ninguém sabe ao certo se o cara estava tentando criar o peixe como um pet ou se o animal era só amigável mesmo, porque nadou direto para sua mão como se fossem velhos amigos. De perto, ele era impressionante. Amarelo vibrante com 2 chifrinhos saindo da cabeça. E dava para imaginar que eles doeriam se alguém chegasse perto demais. Na verdade, era o peixe-vaca de chifres longos. Conhecido por sua natureza curiosa e por nadar até as pessoas em aquários, o que explica esse oi tão ousado. Mas não se engane com o rostinho simpático. Quando está estressado, ele libera uma toxina letal para outros animais. Felizmente, não é perigoso para humanos. Só para todo o resto. Linguado ninja. Você pode achar que linguados são peixes lentos ou desajeitados, mas eles têm movimentos bem ágeis. Quando nascem, parecem peixes normais com um olho de cada lado. Só que, ao crescer, um dos olhos migra para o outro lado. E é por isso que eles vivem deitados no fundo do mar, camuflados como verdadeiros ninjas submarinos. Pode parecer estranho, mas funciona muito bem. E se você estiver pensando no sabor, são ricos em ômega 3,
com um gosto suave e levemente adocicado, saudável e delicioso. Um lembrete: nunca julgue um peixe pela aparência. Peixe estranho. Um pescador estava em mais um dia comum quando puxou algo estranho demais. Parecia estar no meio de uma metamorfose. A barriga estava tão inchada que dava a impressão de que engoliu uma bola de vôlei, ou que algo estava tentando sair de dentro dele. E por baixo havia nadadeiras minúsculas como cotos de patas, dando a impressão de que ele engatinhava pelo fundo do rio em vez de nadar. O homem já pescava naquela região havia anos e já tinha visto deformidades causadas por poluição, mas aquilo era diferente. Parecia intencional, como se a natureza estivesse testando um novo modelo. Internautas apostaram em mutação, evolução e até larva alienígena. Seja o que for, aquilo definitivamente não era só um peixe. Alienígena transparente. Pescadores puxaram suas redes e encontraram algo bizarro. Uma criatura minúscula, com pele translúcida, tentáculos trêmulos e olhos pretos como carvão. Ninguém fazia ideia do que era aquilo, mas descobriu-se que esse ser estranho se chama Feranima e tem hábitos bem assustadores. Vive nas profundezas do oceano e é conhecido por se esvaziar corpos de criaturas de corpo mole como assídias e se esconder dentro deles como se fossem trailers vivos. Sim, é real. Uma pena que lhes não seja só CGI, porque seria melhor se ficasse só na ficção. Sinal escarlate. Nas profundezas da zona da meia-noite, onde a luz do sol nunca chega, vive um mistério brilhante. É a Otou Renaud, um tipo de água viva coroa, com uma cúpula vermelha vibrante e um tentáculo longo que se estende muito além dos outros, quase como um farol no escuro. Foi avistada por pesquisadores do Instituto M-Bari e batizada em homenagem à primeira voluntária do aquário, um gesto sutil em agradecimento a quem protege as profundezas. Bela, bizarra e habitante de um mundo que poucos se atrevem a explorar. Família peixe. Pescadores em um lago estavam prestes a guardar sua pesca quando foram surpreendidos por uma reviravolta estranha. Um peixe de tamanho razoável, já fora d'água, começou de repente a regurgitar dezenas de filhotes vivos. Foram pelo menos 50 peixinhos, todos se mexendo. Sem entender nada, os pescadores recorreram à internet. Descobriram que se tratava de um aruanã e que o macho da espécie guarda os ovos na boca até que os filhotes estejam prontos para nadar sozinhos. Um verdadeiro exemplo de pai dedicado da natureza, criaturas aladas da água. Um homem fazia seu trabalho comum de limpeza no rio quando algo curioso chamou sua atenção. Pequenas criaturas nadavam por ali, mas o jeito que se moviam era estranho. Pareciam ter asas. Ele nunca tinha visto nada parecido. Voltou no dia seguinte para observar melhor, talvez até capturar uma. Mas o rio estava completamente vazio. Nenhuma daquelas criaturas foi vista novamente. Teorias surgiram. Alguns disseram que eram híbridos raros, outros achavam que eram animais comuns vistos sob uma luz incomum. Mas o fato é que nunca mais apareceram. O mistério permaneceu. Combustível para pesadelos. Este vídeo é combustível puro para pesadelos. Um garoto mergulhou o peixe recém-pescado de volta na água por um instante. E a superfície explodiu em caos. Em segundos, metade do peixe havia desaparecido. As culpadas. Piranhas de barriga vermelha, com dentes afiados como navalhas e uma mordida com força 3 vezes maior que o peso corporal, essas criaturas não brincam em serviço. Embora pesem cerca de 30 quilos, conseguem sentir uma gota de sangue em 200 litros de água. Mas antes de cancelar sua próxima viagem ao rio, saiba, elas não são tão agressivas com humanos quanto os filmes fazem parecer. Mesmo assim, é melhor não balançar os dedos na água. Se gostou dessas criaturas misteriosas, estranhas e incríveis, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir. E lembre-se, a natureza ainda guarda os melhores segredos.
together, we could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real.